Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP e bora lá para mais um vídeo aqui do canal, tá? Hoje eu queria abordar nesse vídeo aqui o tema sobre comparativos de gráficos, né, que tem. Eu vou falar sobre 3, depois eu passo do restante, tá bom? Se tiver um engajamento legal nesse vídeo aqui, a gente tem, além desses 3, tem mais alguns. Tá, então eu vou falar sobre candlesticks, Renkos e gráfico de range, tá? Vou mostrar as diferenças entre eles, como que os 3 se comportam, quais são as vantagens e desvantagens, em que momento eu utilizo e eu recomendo utilizar eles, né? E aí, dentro do que você aprender aqui com esse vídeo, abra seu Profit, plote os 3 tipos, verifique no seu setup qual faz mais sentido mediante a isso que eu vou passar para vocês, tá? Acho que vai ser um vídeo bem rápido, não vai ser um vídeo demorado, não. Apesar de parecer um tema complexo, é um tema bem simplesinho, tá? Então, coloquei aqui pra gente. Começando aqui pelo candlestick, né? É um gráfico tradicional baseado em tempo, né? Onde você coloca lá 1, 2, 5, 15, 60, 240 minutos, enfim. Então, o tempo que você colocar é o tempo em que ele vai monitorar a máxima, mínima, abertura e fechamento daquele candle. E aí passou aquele período que você determinou, ele fecha essas informações e plota uma vela para você, né? Um candlestick. E mais ou menos, né? Que vocês conhecem já, vai estar nesse formato, né? Então, ele é muito rico em detalhes, é muito bom a gente enxergar figuras gráficas quando a gente está falando de topo ou fundo, né? O martelo, a estrela cadente, enfim, o bebê abandonado, os dojis, inside candles, né? Então a gente tem muita informação visual com os candles, né? Cada tempo gráfico ali tem suas vantagens e desvantagens, né? Tem gente que gosta de fazer as marcações em 60, fazer as marcações em 15 para operar em 5, ou ler em 5 e entrar em 2, né? Então vai muito de como você enxerga ali a questão de selecionar o tempo gráfico, tá? Se eu for recomendar, eu gosto de ver 15 minutos e 2. Tá? Então eu marco em 15 e entro em 2. Por qual motivo? Porque quanto menor o tempo gráfico, mais barato é seu stop. Você vai ter mais ruídos, mais volatilidade, mais chance de tomar stop. Porém, o seu stop é sempre curtinho e você tem chances de pegar uma grande... uma grande entrada, né? Vamos dizer assim. Então, ele... Eu coloquei aqui, né? Ricos em detalhes por conta dessas informações gráficas que nós temos, né? Mas com muitos ruídos. E dentro do candlestick, né? Existe um background nele. Quando a gente olha uma barra verde assim, a gente entende que ele abriu aqui, ele fez uma mínima, ele tentou vir para baixo, fez uma mínima, não conseguiu e foi subindo. Fez uma máxima, não conseguiu superar, voltou, acabou o tempo, ele fechou exatamente aqui, né, no fechamento. E aí daqui abriu um próximo candle que continuou a sequência ali do tempo gráfico. Mas é importante a gente saber que dentro de cada gráfico, né, dentro do candlestick, existe uma movimentação, tá? Então, existe aqui esse background, aonde ele vai dizer aonde que o preço ele foi, mas ele não foi. O que eu quero dizer, né? E em alguma etapa desse candle aqui, ele não foi direto assim, né? Ele não pegou assim, abriu e pum, subiu direto, né? Esse candle, ele nasceu aqui, aí ele fez aqui embaixo, subiu, só que ele não foi direto também, né? Boa parte da sua movimentação, o que ele faz? Ele sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Não é assim que a gente enxerga um candlestick, né? Deixa eu pegar aqui uma... Tipo esse aqui, né? Vamos supor, tá dando pra ver aí? Vou colocar ele aqui. E... o candle, quando ele nasce, galera... Vou colocar uma cor vermelha aqui, vai. Opa, vermelho. Gráfico de baixa, né? Ele não faz isso aqui, ó. Bum! A não ser que seja notícia, né? Aí tudo bem. Mesmo com a notícia, como que ele faz?
ele desce e sobe, mas ele tá descendo, a força dele tá de queda, mas eu tenho um comprador tentando jogar o preço para cima, né? No final das contas, a gente só vai enxergar isso aqui. Fala, opa, aqui tem um candle de força vendedora, né? Um candle forte. Mas de maneira nenhuma a gente enxergou o que aconteceu nele, né? Então, ele teve uma movimentação em blocos, né? Então, ele se movimenta em preço. Tá vendo quando eu me movimento aqui na direita ali, ó, na casa decimal, ó, 140,663, 140,569, 140,956. Então, aqui a gente passa para o gráfico de Renko, tá? Então, eu vou pegar essa movimentação desse candle enorme. Vamos supor que até peguei aqui uma barra elefante, né? Um exemplo de uma barra elefante, né? Então, a barra elefante, eu não vou nem falar do conceito de entrada e stop aqui, tá? Eu só peguei como esse exemplo, né? Que a gente enxerga um candle, ele muito forte, mas o que tem por trás dele, né? Por trás dele, a gente vai enxergar os nossos Renkos, né? Então, ele é baseado em variação de preço sem considerar o tempo. Ou seja, enquanto essa barra elefante ela demorou 10 minutos para se formar, no Renko, ela pode se formar mais ou menos, em mais tempo ou menos tempo. Porque a gente está vendo o deslocamento do preço. Quando a gente vê o deslocamento de preço, a gente consegue identificar uma tendência de uma forma mais rápida, pelo menos na minha visão, e com menos ruídos, tá? Porque quando a gente, se a gente plota, por exemplo, essa condição, esse gráfico, o background dele, nesse formato de candlestick, eu vou colocar aqui o padrão que eu uso, tá? Que são 11R. 11R dá mais ou menos 50 ticks, tá? Ou seja, a cada 50 pontos, forma-se um bloco, tá? Então, ele precisa andar 50 pontos mais um para formar um bloco. Então, se você multiplicar 11 por 5, vai dar 55 pontos. Porém, você desconta sempre um tique do Renko, tá? Então, se você quiser olhar em 50 pontos, você tem que colocar 11 ticks menos 1, que daria 10 vezes 5, que daria 50, entendeu? Se você quiser olhar em 45, aí você tem que olhar em 10 Renkos. Aí 50 vezes 10 dá 50, menos 5, 45. Então sempre descontar um tique. Ele tem que ganhar um tique para formar os tiques de baixo. Beleza? Então por isso que eu uso 11R, porque eu gosto de pegar de 50 em 50 pontos. E não quer dizer que isso eu vou passar mais para frente, tá? Não necessariamente a cada 50 ticks ele vai se formar, né? Ele tem um range dentro do Renko. Ele pode fazer tanto para cima quanto para baixo pavios. Então, se esse pavio ele não se formar, se ele não ganhar mais um tique para formar um bloco, quer dizer que foi aquela máxima. E aí ele começa a retrair. Quando ele começa a retrair, ele tem que descer mais 50 pontos para chegar na abertura do candle do anterior. Ele tem que descer mais 50 pontos para ganhar a mínima do candle anterior para formar um outro bloco. Tá? Então, ele tem cada período de Renko, ele tem um deslocamento ali de mais ou menos 3 Renkos. Ele tem que ganhar 3 Renkos, considerando o corpo e o pavio, tá? Isso aqui eu vou explicar mais pro final, tá? Não se atente a isso agora. Isso vai ficar bem mais simplório de se enxergar. Voltando aqui para o background de um candlestick, né? Eu gosto de olhar Renko porque ele me tira os ruídos e ele me mostra em que momento o preço absorveu ou rejeitou, né? Lembra, não estou preocupado com o tempo, eu não quero saber que se 10 minutos aconteceu um martelo, eu quero saber em que momento o preço foi rejeitado ou não, em que momento o preço houve um pivô, uma quebra de estrutura ou não. Quando eu falo de estrutura, né, a gente vai ter que passar para cá para falar um pouquinho de teoria de Dow, tá? Vou colocar TD aqui. E é muito importante que vocês saibam disso, galera. Muito importante mesmo. Não é difícil, tá? É uma literatura muito simples. Vocês colocarem aí no Google aí, teoria de Dow PDF gratuito. Vocês vão ter bastante conteúdo para ler a respeito, tá? Mas a respeito, a teoria de Dow fala assim que em uma
tendência de alta, nós temos fundos maiores que os anteriores e topos maiores que os anteriores, tá? Então, nessa estrutura aqui, quando a gente está numa tendência de alta, a gente sempre vai ver, né? O preço sobe, forma um topo, cai, forma um fundo, que é maior que esse cara. Nesse momento aqui, quando ele começa a subir, ele não ganha esse fundo, e ele começa a ganhar a máxima do candle que tá aqui, aqui a gente compra, o stop fica aqui, e a gente busca até o topo anterior ou o rompimento dele, tá? Mesma coisa aqui, chegou, fez um topo, ele recuou, não ganhou a mínima do topo do fundo anterior, né? Vai ter um candle aqui, provavelmente assim, e aí o candle que ganhar essa máxima e não romper essa mínima, a gente compra aqui, stop aqui, e assim vai, tá? Então, teoria de Down, muito clássica, né? E quando a gente está numa tendência de alta e começa a ver que os topos ficaram alinhados e em algum momento o topo começou a ficar menor que o anterior, ele tá diferente desse padrão aqui, a gente vai procurar por vendas, tá? Pode ser uma correção dessa alta, pode ser uma quebra de estrutura, enfim. O que a gente está enxergando agora? A gente só vai ter certeza da movimentação que é no final do dia, quando o gráfico ficar pronto, né? E é nisso aqui que eu gosto de enxergar. Como está sendo montada a estrutura desse cara aqui. Se eu tô vendo que ele tá... Imagine aqui, eu tenho que ver 10 minutos para eu entender que isso aqui é uma barra elefante. Barra elefante está indicando uma alta, né? Que vai dar uma continuidade no preço. Imagine se eu, no meio dessa barra aqui, né? Ele tá se formando aqui. No meio dessa barra aqui, a gente encontra um cenário desse. Fundos e topos maiores que o anterior. No momento em que ele bater aqui, fizer isso aqui, deixar esse fundo, né? A gente pode comprar esse renco aqui com um stop aqui. Quando a gente está falando dessa compra aqui, a gente está falando mais ou menos que a gente está pegando a metade desse movimento já. Então, quando ele se formar, quando o renco se formar e ele acabar aqui, quem está comprando aqui vai estar pagando muito mais caro do que a gente que comprou aqui embaixo, né? Então, o renco, ele tira muito essa questão de ruído e foca muito no preço, do deslocamento do preço, né? Não em relação ao tempo. E se você conseguir plotar, né, o básico da teoria de Dow dentro do renco, é o mínimo, galera. É o feijão com arroz. Funciona, confia. Não acredita em mim, não. Pega o Profit, plota 2 gráficos e faz seus estudos. Bom, não precisa acreditar em mim. Tá aqui, tá tudo aqui, ó. Então, beleza? Deu para entender mais ou menos o sentido de usar um gráfico de candle e um sentido de usar um gráfico de renko? Eu utilizo os dois, tá? Vocês podem ver aí nos meus vídeos narrando as minhas operações ao vivo, que eu utilizo os dois. Então, eu gosto de utilizar o 15 para fazer marcações dos pavis, tá? O que é a marcação dos pavios? É o que a gente comentou no primeiro vídeo sobre manipulação, né? Então, aonde tem muito pavio em 15 minutos, eu venho aqui e vou marcando uma região. Se for no topo, eu marco como uma caixa vermelha, e se for no fundo, como uma caixa verde. E aí eu volto para o renko e espero alguma movimentação ou uma quebra de estrutura dentro dessas regiões aqui. Tem mais algumas coisinhas que a gente vai ver, mas o macro é isso, tá? Então deixa eu apagar esses caras aqui. Eu vou colocar um gráfico de 2 minutos aqui, tá? E aqui eu coloquei 3 telas, galera. Ó, aqui a gente tá olhando o gráfico de renko. Aqui nós estamos olhando um gráfico de candle em 2 minutos. E o terceiro gráfico que eu vou comentar agora é o gráfico de range, né? O gráfico de ranges. O gráfico de range só aparece após X pontos de movimento, a amplitude dele. Mantém pavios diferente do renko e excelente para price action e scalp. O range, ele é muito parecido com o gráfico de renko porque ele se movimenta em ticks. A diferença do candle do renko para o range
é porque ele não é formado por box. Ele deu 70 pontos do jeito que ele ficou ali, pum. Ele forma o próximo. Tá? Então ele não tem aquela regrinha de eu ter que ganhar os 3 boxes anteriores, enfim. O cálculo é o mesmo, tá? Então ele desconsidera sempre 1. E aqui a gente considera a letra N, tá? Se você colocar aqui, ó, 11N, ele vai vir em ranges, tá vendo? Não é 11R, porque 11R é range. A movimentação dele, galera, cada box que vocês estão vendo aqui, ó, ela é padronizada, ó, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos, 50 pontos. Então, assim, abriu, fez 50 pontos, independente da figura gráfica, forma um próximo candle, tá? E aqui a gente tá falando de candle mesmo. Ele é muito similar ao gráfico normal, tá? Ele filtra um pouquinho mais os ruídos. O Renko, ele tem menos ruídos ainda. Porém, a vantagem que eu vejo do range é de você conseguir ver uma leitura de estrutura melhor e com o seu stop ele sempre é fixo, né? Então, se você escolhe operar 11 range e fala assim, Felipe, eu vou operar 11 range e vou vender todo o martelo no topo. Aqui, ó. Então, seu martelo vai ter 50 pontos de stop. Um outro martelo aqui. Esse martelo aqui, ó. 50 pontos de stop. Esse martelo aqui, 50 pontos de stop. Diferente de um martelo de 15 minutos, de 2 minutos, não é. Procurar um martelo de 15 minutos aqui, a gente vai ver que, por exemplo, ó, esse martelinho aqui, ele estaria custando pra gente 331 pontos, né? Então, por exemplo, eu vou pegar uma setinha só pra gente ver o que é esse candle nos outros gráficos. Dia 16. Dia 16. Ó, esse formou um martelinho bem timidozinho aqui, né? Mas seria um candle de 50 pontos, enquanto você estaria pagando 330 no de 15 minutos, né? E uma outra situação que eu gosto de ver também, né? Que eu gosto muito. Deixa eu voltar os gráficos aqui. Então, por exemplo, vou voltar em 2 minutos aqui, galera. Observe essa consolidação em 2 minutos. Como ela como tem muita poluição, né? Nela. Bastante candles de tamanhos diferentes, de bastante pavios para cima e para baixo. No gráfico de ranges a gente vai ter uma mesma proposta, né? Visto que aqui a gente tem uma movimentação por ticks fechados, enquanto no Renko isso aqui é a mesma coisa, tá? Se eu fechar isso aqui, ó, ele mostra exatamente o que eu tô vendo aqui. Enquanto no Renko, a movimentação que eu tenho dessa lateralização, ela é muito mais cadenciada, né? Então eu tô vindo aqui numa tendência de alta, fez um fundo menor, rompeu esse topo, stop aqui na mínima, vai embora pro próximo topo, lembra? Enquanto aqui, ó, para eu enxergar que aqui topo, fundo, então a minha entrada ela daria mais ou menos aqui, ó. 139.850. Enquanto aqui eu estaria comprando no 139.800. Enquanto aqui eu estaria comprando no rompimento no 870. Mas não, poderia estar comprando aqui também, ó, no 760 e 800. A formação do preço, como vocês podem estar vendo aí, ela não muda, né? A gente está vendo tipos de gráfico diferentes, mas o preço é o mesmo. O que muda aqui é como que você está enxergando isso, tá? E como eu falo, os indicadores que eu uso, todas as fórmulas, né, que são baseadas dentro do day trade, né, baseado em preço e não em tempo. Então,
é muito mais lógico para mim usar o Renko, tá? Mas eu não uso o gráfico de range, tá? Eu trouxe aqui só por uma questão. Teve um inscrito que pediu para eu falar a respeito dele, então eu vejo esse gráfico como bons para fazer micro scalps, porque o seu stop é muito curto. Então você tem definido ali o seu scalp, né? E você sabe uma proporção de risco-retorno que ele pode te trazer. Mas eu ainda fico escolho aqui no gráfico de tempo, né? E o gráfico de Renko. Uma para tomar minha decisão. Eu tomo a minha decisão e minha entrada pelo Renko e eu conduzo pelo tempo gráfico, tá? Ou vice-versa. Depende muito do contexto, galera. Depende muito do contexto. Não é uma regra nem nada do tipo, né? Então eu coloquei aqui, né? Quando usar candlestick. Quando precisa analisar volume, padrões de candles, contexto amplo, aí a gente utiliza o cenário dos candles, né? Como eu falei, bom para marcar regiões de suporte, de naquele contexto de manipulação que a gente mencionou aqui no primeiro vídeo do canal. É bom para leitura de pavios, risco, volatilidade. Quando você vê um gráfico com um corpo muito grande, com pavio para cima, pavio para baixo, possivelmente a gente está falando de um candle de notícias. E se você for pegar esse candle da notícia e colocar no Renko, você só vai ver que a movimentação dele foi absurdamente volátil, né? Mas você não tem como confirmar isso. O Renko, né? Para seguir tendências e reduzir ruídos, e ideal para setups com rompimento e trailing stop. Nem eu falei. Se você utiliza teoria de Down, eu acho que ele flui melhor, tá? Dentro do Renko do que no candlestick, obviamente. Funciona em qualquer time gráfico, né? Mas eu acho que olhando o background de um candlestick, a gente consegue antecipar uma entrada e pagar mais barato numa compra e vender mais caro numa venda, né? Por isso que todas as minhas entradas ali eu faço em Renko, tá? E o gráfico de range, né? Para scalps e entradas precisas, né? Quando você quer ver microestruturas de forma clara. Então, dentro do Renko você vai enxergar isso aqui, né? E dentro do range, que ele é um pouquinho menor, né? Você vai ver isso aqui, ó. Como que eu troco de cor aqui, galera? Tá? Você vai ver as estruturas dentro de uma estrutura de uma forma mais quebrada, né? Então você consegue pegar ali um preço até um pouco mais barato. Para comprar, um preço mais caro para vender, enfim, você consegue dar uma antecipada ali. Eu uso o candlestick para contexto, tá? O Renko para entradas, como um operacional que vocês estão vendo aí nos vídeos de operações narradas, né? O range só se eu precisar fazer algum backtest específico e tudo mais, mas não costumo utilizar, tá? Até coloquei aqui, né? Não existe gráfico perfeito, existe o que se adapta ao seu estilo. Testa, compara e comenta aqui para ver o que você mais usa e o que você mais se identifica. Gráfico é que nem gosto, cada um tem o seu. Você tem que ver, analisar e ver qual que faz mais sentido para você, tá? Mas lembre-se, dentro de um candlestick, por trás dele tem um contexto. E esse contexto, quando você coloca a teoria de Down, fica um pouco mais claro de ver qual que vai ser aquela possível movimentação. E aí você consegue antecipar uma entrada ou não, dependendo do seu setup, tá? Então, vai depender muito aí de como que é seu dia a dia, de como que é suas análises, né? Tem um setup muito claro, que é a barra ignorada, tá? Então, não sei se eu já comentei nele, né? Então, quando vocês veem assim, ó, candles negativos, do nada faz um candle branco, ele não é rompido, e imediatamente fez um outro candle negativo, ganhando a mínima desse candle, ele é um candle ignorado, tá? Então você pode entrar aqui, o stop na máxima, e pelo menos uma vez aí o risco que você colocou no trade. Isso funciona muito bem para dólar, para pegar esses movimentos, né? Então sempre que você vê uma barra ignorada é um sinal, né, visto que a gente está vendo uma movimentação de uma estrutura, né, topos e fundos sendo feitos.
Nesse momento, ó, o topo anterior foi rompido, aqui fez um topo e um fundo. Fundo maior que o anterior, né? E eu tô com uma barra negativa ignorada. Vou para cima, ó, barra negativa ignorada, barra negativa ignorada. Né? Enquanto aqui no candlestick, ó, se a gente for ampliar aqui, é mais difícil de enxergar essa movimentação, né? Muito e não tão pouco no gráfico de range. E aí, galera, também existe aqui um indicadorzinho que muitos me perguntam, né? É esse cara aqui, ó. Ele plota uma linha verde e uma linha vermelha. E ele calcula qualquer renko que você colocar aqui. Tá? Se você colocar 4 renko, ele vai te falar assim, ó, que dentro dessa região é a formação do box. Então ele pode variar tanto aqui, tanto para baixo, que não vai se formar um novo box. Ele só vai se formar um novo box de renko quando ele tocar essa linha e for para cima, ou quando ele tocar essa linha e for para baixo. E como eu gosto de pegar sempre a abertura do próximo renko, eu tive que fazer essa jogada aqui, né, com esse código, para eu saber aonde que eu posiciono a minha ordem de venda ou uma ordem de compra, ou até mesmo aonde que eu não posso colocar o meu stop quando eu estou trabalhando no renko específico, né? Porque se eu colocar uma compra aqui, eu sei que o meu stop ele tem que ser no mínimo ou pelo menos no 700, que é essa linha vermelha aqui. Por quê? Porque ele pode tocar aqui, né? E voltar. Então eu gosto de... Vou colocar uma ordem a limite, eu vou colocar aqui, ó, 5 ticks abaixo da linha vermelha. Porque eu sei que se ele pegar minha ordem, é na abertura do próximo renko e não na formação do renko atual, tá? Então esse indicador aqui eu vou deixar também para vocês na loja da Nelogica, tá? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, se ficou claro essa diferença, né? De como que eu enxergo esses 3 tipos de gráfico e se fez sentido para vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, por favor, me falem, que aí eu faço uma parte 2. Às vezes para mim tá claro, mas da forma que eu expliquei, às vezes não ficou tão didática e tão simples quanto eu queria, né? Mas então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu comentário. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhe com um amigo. Não se esqueça que esse indicador do renko, se vocês quiserem, vai estar lá na loja da Nelogica, tá? De forma gratuita. Só ir lá e contratar. E é isso. Valeu, falou, fui!